Olá a todos, olá a todas, bem-vindos à aula de genética básica, né? Na semana passada nós paramos a aula para que vocês pudessem desenvolver um trabalho sobre o sistema BO. Então hoje eu vou deixar gravado para vocês os conteúdos que a gente iria trabalhar na aula passada, né? E deixar também uma lista de exercício para que vocês possam fazê-lo, já que essa nossa aula programada ela é uma aula assíncrona. Mas a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, né? A gente pode conversar ou na próxima aula, né? Ou a gente pode tirar dúvida pelo WhatsApp, conversar por e-mail, qualquer maneira que vocês quiserem para a gente tirar a dúvida, né? Então, nós vamos ter dois conteúdos para trabalhar. Eu vou trabalhar em dois vídeos para eles ficarem um pouquinho mais curtos, né? E vocês puderem assistir da melhor maneira que convier a todos vocês. Então, nós vamos fazer a apresentação aqui do slide. O nosso primeiro conteúdo chama alelos múltiplos e o segundo era relacionado ao sexo. Todas essas duas situações, elas seguem o padrão mendeliano. Desculpa, mas Mendel não os trabalhou por não conhecer essas características que são determinadas por vários alelos e nem como se comportavam os cromossomos na hora da distribuição das características relacionadas pelo sexo. Então, ele só trabalhou com aqueles cromossomos que a gente chama de autossomos, só os genes que estavam nos autossomos, ou seja, que distribui todas as características que não são sexuais. Mas nós vamos falar em duas aulas. A primeira agora é sobre alelos múltiplos. Então, alelos múltiplos é qualquer característica que é determinada por mais de um par de genes. Por exemplo, azão, azinho, a linha, duas linhas, não só azão e azinho, né? Como a gente estava vendo até agora, inclusive nas características mendelianas. Independente de quantos alelos estão produzindo aquela característica, cada um de nós só teremos dois dessa combinação. Então, desses quatro, eu só vou ter dois, porque eu só tenho um cromossomo que veio do meu pai e um que veio da minha mãe, do parzinho, né? Onde esses alelos moram. Então, eu posso ter qualquer combinação de uma dessas quatro alelos de acordo com as características dos meus pais. Então, eu posso ser azão, 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 azinho, 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 mas eu posso ser azão, a linha, né? Azinho, a linha, azão, a duas linhas, enfim, qualquer uma das combinações. E essa variedade, ela surge por mutação. Então, aqui um exemplo de uma característica que, durante a nossa evolução, ela era com um alelo só. Todo mundo era azão, azão. Todo mundo. Até que, em um determinado momento da evolução, surgiu, por mutação, em vários lugares, em vários indivíduos, o alelo azinho, que produz uma proteína ligeiramente diferente da proteína original. Ela pode ser funcional ou não funcional, como, por exemplo, no albinismo, em que a enzima tirosinase não é funcional para os indivíduos azinho, e aí as pessoas não têm depósito de melanina, né? Ela fica com a pele albina. Então, a partir daí, a população passou a ter dois alelos, o azão e o azinho. E isso durou algumas gerações até que uma nova mutação surgiu e agora a população tem três alelos: azão, azinho e a linha. Perceba que quando ocorre a mutação, o alelo original ele não se perde, ele se mantém na população, né? A não ser que haja um problema na população, uma seleção natural muito forte, aí esse alelo se perca. Mas fora isso, não. O exemplo mais comum é a cor de pelagem de coelho, que vocês já devem ter assistido a aula do YouTube que eu deixei para vocês, né? A pelagem do coelho são quatro tipos de fenótipos: selvagem, chinchila, himalaia e albino, e quatro tipos de alelos: Czão, Czinho CH, Czinho H, Czinho A ou Czinho. Então percebam que eu tenho um Czão, o selvagem, porque isso indicando que ele domina todo mundo, e os demais são Czinhos, porque são dominados pelo Czão. Só que se deixasse só Czinho, a gente não saberia do que se tratava. Então, botou Czinho com exponencial, Czinho H para chinchila, né? Esse Czinho H é chinchila. Um Czinho com H de Himalaia. E um Czinho, na literatura vocês vão encontrar ou Czinho A ou Czinho. Vamos usar Czinho aqui para ficar mais fácil, que é do albino.
existe uma hierarquia, o Czão domina todo mundo, o Czinho CH de chinchila domina todos, menos o Czão, o Czinho H de Himalaia só domina o albino, e o albino é o recessivão. Por que é importante conhecer isso? Porque se tiver um Czão, um coelho de um genótipo Czão, Czinho, CH, a gente já sabe que ele é um selvagem. Cruzou com um coelho de genótipo Czinho HC, a gente já sabe que ele é um Himalaia, né? Porque o Czinho H domina o albino. Então, com isso, a gente pode determinar que um coelho agute, ou selvagem, que é esse aqui, ele tem que ter um Czão, e pode ser acompanhado de qualquer um desses alelos. Pode ser de Czão, Czão, até Czão, Czinho, que ele vai ser um coelho selvagem. O segundo aqui é o chinchila, que é um Czinho CH, pode estar acompanhado de qualquer um desses alelos, só não pode ter Czão. Então, ele pode ser desde Czinho CH, Czinho CH, até Czinho C, que ele vai ser chinchila. O Himalaia, ele chama Himalaia porque ele vive nessa região e ela é muito fria. E com isso se adaptou, esse coelho, a população desse coelho se adaptou lá, desenvolvendo uma pigmentação nas extremidades, uma pigmentação preta nas extremidades, das orelhas, focinho, rabo e pata, para reter mais calor nessas regiões que são mais desprotegidas. Então, ele pode ser um Czinho H, Czinho H ou Czinho HC, porque ele só domina o albino. E o albino, como recessivo, só tem um genótipo Czinho, Czinho. Aqui nessa tabela, a gente apresenta o genótipo homozigoto e heterozigoto para cada característica, como eu falei ali atrás, tá? O albino ele só vai ter o homozigoto porque ele é o recessivo, então ele é o homozigoto recessivo. Como é que eu faço o cruzamento, então? Segue o mesmo padrão do sistema de Mendel, né? Então, eu tenho aqui o coelho. Lembra que eu falei que, independente do número de alelos, cada indivíduo só vai receber 2? Então, aqui é um selvagem, mas que heterozigoto com um alelo de chinchila, mas ele é selvagem porque ele tem um Czão. Aqui também é um heterozigoto Himalaia, ele é Himalaia porque o outro alelo dele é um Czinho, que é um albino, e ele domina o albino. Então, a gente separa os gametas, né? Separa os alelos para os gametas, indo cada um para um gameta, e joga no quadrado de Punnett ou xadrez mendeliano. Então, o selvagem, Czão, Czinho, CH, e o Himalaia, Czão, H, Czinho. E no meio aqui eles vão se encontrar, Czão, Czinho, H, Czão, Czinho. Czinho, CH, Czinho, H, Czinho, CH, Czinho. Né? Então, nós vamos ter 4 genótipos diferentes e 2 fenótipos. Né? Então, cada um dos genótipos que foram formados e 2 fenótipos. Né? 2 selvagens, porque tem Czão, e 2 chinchila, porque tem CH. Né? Então, 50% de selvagem, aqui é a proporção, 2 selvagens para 2 chinchila. Se vocês quiserem a porcentagem, 50% ou meio de selvagem, 50% ou meio de chinchila. Percebam aqui que nós não cruzamos nenhum coelho chinchila. Quem trouxe os 2 alelos responsáveis pela característica da prole foi esse selvagem, porque ele tem os 2 alelos mais dominantes, o Czão e o Czinho H. Né? E aí a prole ficou parecida com as informações que esse indivíduo trouxe. Outro sistema é o sistema sanguíneo, que também são determinados por alelos múltiplos, e esses alelos formam 2 tipos de proteína, uma que fica nas hemácias e outro que fica no plasma. Vocês já fizeram o trabalho, então vocês já conhecem um pouquinho. Né? Conhecer o tipo sanguíneo é importante para as transfusões, para os transplantes, né, para os aspectos médicos, também para a medicina legal, com relação a crimes e paternidades. O sistema sanguíneo ele não define a paternidade, mas ele exclui possíveis pais. Né? Estudo étnicos, né? Então tem muita importância na determinação dessas áreas. Né? Nós temos vários tipos de sistema dentro do grupo sanguíneo, sistema ABO, sistema RH, sistema MM, né? Mas só o ABO tem vários alelos. Então, esse sistema ABO foi proposto
em 1900 pelo médico austríaco Landsteiner e classifica o grupo sanguíneo segundo a polialelia do grupo ABO. Então, nós temos 4 fenótipos: sangue tipo O, sangue tipo AB, sangue tipo A e sangue tipo B, e 3 alelos, IA, IB e Izinho. Né? Então, para análise desse sistema, a gente observa, faz o teste, que tipo de proteína tem na hemácia, e com isso a gente consegue determinar o tipo sanguíneo, né? Então, as pessoas do grupo A, eles têm que ter o alelo IA, que vai produzir uma proteína chamada antígeno ou aglutinogênio A, que vai ficar na membrana, né? Então, todo mundo do sangue A tem essa proteína ou aglutinogênio A na membrana. E no plasma ele tem um anticorpo chamado anti-B. Ora, por que é anti-B e não anti-A? Porque se ele tivesse um anti-A, lembra que a ação dos anticorpos, ele é um sistema chave-fechadura. Eu tenho anticorpos específicos para proteínas específicas, né? E essa proteína que faz com que os anticorpos sejam produzidos. Então, se a pessoa tem uma proteína A na sua hemácia, ela não pode produzir um anticorpo que destrói ela mesma. Então, o anticorpo que ela tem destrói tudo que é diferente desta proteína A, né? Para não destruir ela. Então, indivíduos do grupo A têm na hemácia o antígeno A e no plasma o anticorpo anti-B. E esse anticorpo anti-B não consegue destruir, se encaixar na proteína A, né? Ele tem uma formação diferente e não se encaixa na proteína A. Do mesmo modo que o grupo B, o alelo IB, produz essa proteína B aqui, e no plasma o anticorpo anti-A, porque ele também não consegue destruir essa hemácia, mas destrói tudo que foi diferente desse anticorpo B. O grupo sanguíneo AB é bastante interessante, porque ele tem um IA e um IB e produz as duas proteínas. Se ele tem as duas proteínas, ele não pode ter anticorpo, porque senão, se ele tiver anti-A ou anti-B, né, o anticorpo para o sistema BO, ele pode ter outros anticorpos. Para o sistema BO ele não pode ter, porque ele tem as duas proteínas, então ele morreria, coitado, se ele tivesse anticorpos. Então ele não tem nenhum anticorpo. Por isso que ele é considerado doador universal para o sistema BO. Sistema RH eu vou falar daqui a pouco, né? Para o sistema BO. O grupo O não tem nenhuma, ele é receptor universal, tá? O grupo O não tem nenhuma proteína na sua membrana. Então, ele é doador universal. Ele pode doar para todo mundo, porque, como ele não tem proteína, não interessa o anticorpo que a pessoa tem do sistema BO, porque ele não tem proteína, o anticorpo não vai atacar ele. Mas ele tem os dois anticorpos. Significa que ele não pode receber nem do A, porque ele tem anti-A que destrói, nem do B, porque ele tem anti-B que destrói, nem do AB, porque ele tem anti-A e anti-B. Ele só pode receber do O mesmo. Então, embora ele seja doa para todo mundo, ele só recebe dele mesmo. O AB, ele recebe de todo mundo, mas não pode doar, porque se ele doar para o A, o anti-B destrói ele. Se ele doar para o B, o anti-A destrói ele. Se ele doar para o O, os dois destroem ele, né? Então, ele só pode doar para o AB mesmo. Então, aqui mostrando, né, as proteínas que são encontradas na membrana são de dois tipos, tipo A e tipo B, e os anticorpos anti-A e anti-B. Então, aqui a relação do fenótipo, do genótipo, dos antígenos e dos anticorpos no plasma. Então, o sangue tipo A, ele tem dois genótipos, o homozigoto IA, ou o heterozigoto IAzinho. Então, o Izinho, ele é o recessivo da galera aqui, né? Então, se interessa onde ele está, ele só vai se manifestar quando ele for Izinho. Então, na membrana, ele tem a proteína A, o antígeno A, ou aglutinogênio A, e anticorpo, ele tem anti-B. O indivíduo B, de fenótipo B, ele tem o genótipo IB-IB, ou IBzinho, ele tem na membrana a proteína, o aglutinogênio B, e no plasma sanguíneo, os anticorpos anti-A. A pessoa do sangue tipo AB tem sangue IA e B, né? Tem genótipo, IA e B, tem as duas proteínas, os dois antígenos na membrana, e não tem anticorpos para não se destruir, se autodestruir.
O indivíduo do sangue tipo O, ele tem uma proteína inativa, então ele não consegue formar nenhuma, ele não consegue formar nem o anti-A, nem o antígeno A, nem o antígeno B. Então, ele tem, mas ele consegue formar os dois tipos de anticorpos no plasma sanguíneo. Percebo, então, que IA e B não existe uma relação de dominância, eles são codominantes, os dois funcionam mesmo junto. O IA produz a proteína A e o IB produz a proteína B. E os dois dominam o Izinho, tanto que IAizinho é sangue tipo A e BIzinho é sangue tipo B, né? E então o sangue tipo O só pode ser Izinho, Izinho. Aqui, né, essa relação de doação. Mas daqui a pouco a gente vê isso com mais tranquilidade. Então, como é que é feita a determinação sanguínea? É purificado os anticorpos anti-A e anti-B. Você pode até misturar os dois e fazer um anticorpo anti-AB, mas não precisa. Se você tem um anticorpo anti-A e um anticorpo anti-B, você consegue fazer o teste sanguíneo. A pessoa ela doa 2 gotinhas de sangue, então aqui é uma pessoa, aqui é outra pessoa, aqui é outra pessoa e aqui é outra pessoa. E nessas gotinhas de sangue são pingados, né, os anticorpos anti-A e anti-B, né, em cada uma. Aqui é o anti-A, foi pingado aqui, aqui o anti-B. Percebam que quando pingou o sangue, o anticorpo anti-A, as hemácias foram destruídas aqui. Mas quando pingou o sangue, o soro anti-B, né, os anticorpos anti-B, as hemácias permaneceram normais. Aqui, quando pingou o soro anti-A, as hemácias permaneceram normal. E aqui, quando pingou o soro anti-B, as hemácias foram destruídas. Aqui, as hemácias foram destruídas tanto quando pingou o soro anti-A, quanto quando pingou o soro anti-B. E aqui, nenhuma hemácia foi destruída. Isso significa que, quando há destruição, os anticorpos se encontraram com a proteína. Só há destruição quando o anticorpo, e essa destruição a gente chama de hemólise, né? Então, só há hemólise quando o anticorpo encontra a proteína e destrói a hemácia. Significa dizer, então, se o soro anti-A destruiu, esse indivíduo é tipo A. Se o soro que tem os anticorpos anti-B destruiu, entrou em hemólise, então essa pessoa é tipo B. Se os dois anticorpos destruíram, significa que essa pessoa é sangue tipo AB, precisa ter as duas proteínas. E se esse anticorpo A e B não conseguiu destruir a hemácia, significa que eles não acharam nenhuma proteína lá para poder se juntar e destruir. Então, essa pessoa é sangue tipo O. O segundo sistema importante é o que a gente chama de fator RH. A gente não tem como estudar a BO sem estudar o fator RH. O fator RH ele também produz uma proteína, né, na hemácia. E a gente chama de RH positivos indivíduos que têm a proteína e RH negativos indivíduos que não têm proteína. Mas para é outra proteína, não é a proteína do sistema BO, não. Então, o RH negativo se assemelha ao sangue tipo O, que não tem nenhuma proteína RH na membrana. Né? O sangue tipo O não tem nenhuma proteína do sistema BO na membrana. Como ele não tem, o RH negativo não tem nenhuma proteína, ele não induz a produção de anticorpos. Então, o RH negativo pode doar para todo mundo, que a gente recebendo não vai ter problema nenhum, porque ele não tem proteína e ele não vai fazer com que o nosso sistema imunológico destrua as nossas hemácias. Mas o RH positivo, ele tem proteína, então ele vai fazer com que o corpo que não é RH positivo produza anticorpos contra ele. Então ele não pode doar, por exemplo, para um RH negativo, porque o RH negativo não tem proteína, mas tem anticorpos. E os anticorpos vão destruir, que nem o O, né? Nenhum tipo de sangue pode doar para o O, porque embora ele não tenha as proteínas da membrana do sistema BO, mas ele tem os anticorpos. Né? Então, o fenótipo RH positivo é o dominante, e ele tem o genótipo R1, o homozigoto, ou R1. E o RH negativo é o recessivo, tem só R1. Como é que isso aconteceu? Depois da descoberta do sistema BO, o médico Landsteiner continuou fazendo suas pesquisas, agora em parceria com um pesquisador chamado Wiener. E eles injetaram sangue do macaco Rhesus, está aí o nome RH, por conta vem desse tipo de macaco, né, desse gênero Rhesus, e injetou no cobaia, coelhos.
imediatamente o coelho, esse sangue do macaco induziu o sistema do coelho a produzir anticorpos. E esses anticorpos foram extraídos do plasma, fazendo soro, né, produzindo um soro que é a presença desses anticorpos anti-RH, que foi chamado, porque é o anticorpo produzido contra o sangue do macaco rhesus. E esse soro anti-RH foi usado num experimento em que coletou sangue de diferentes tipos de pessoas, muitas pessoas. E quando pingava, eles perceberam que quando ele pingava esse anticorpo anti-RH no sangue de algumas pessoas, entrava em hemólise, destruía, né? Então, provocava uma aglutinação. Se esse soro destruía, significava que o soro encontrava a proteína a proteína RH nessas hemácias. E como ela tinha proteína, ela foi chamada de RH positivo. Então, aqui é uma pessoa RH positivo e 85% dos testados eram RH positivo. Quando o soro não reagia, não fazia hemólise, é porque esses anticorpos não encontravam a proteína do RH nas hemácias. Então, 15% dos indivíduos testados foram chamados de RH negativo porque não encontravam esta proteína do tipo do macaco rhesus no sangue, nas hemácias dessas pessoas. Né? Então, elas eram RH negativo. Com isso, foi possível fazer a tabela de compatibilidade do doador. Então, percebam aqui que o sangue tipo O, que é essa coluna aqui, O negativo, ele não tem nem antígeno do sistema BO, ele não tem nem o antígeno A, nem o antígeno B, e também não tem o antígeno do sistema RH. Significa dizer que ele não produz reação alérgica ou reação de resposta imunológica em ninguém. Por isso ele é o doador universal. Ele doa para todo mundo, independente do tipo sanguíneo do OAB e independente se é positivo ou negativo. O O positivo, ele pode doar para todo mundo que for positivo, porque ele tem antígeno RH na sua membrana, e isso pode causar uma produção de anticorpos anti-RH nas pessoas que são negativas, então ele só pode doar para o positivo. O sangue tipo B negativo, ele pode doar para AB, independente de ser positivo ou negativo, e pode doar para o B, independente de ser negativo ou positivo. Por quê? Porque ele tem o antígeno B, então ele só pode doar para quem tem esse antígeno, e ele não tem nenhum antígeno do sistema RH. Então ele pode doar para quem é positivo, negativo, não vai causar resposta imunológica. O B positivo só pode doar para o AB positivo e para o B positivo, porque ele tem antígeno B e antígeno RH. O A negativo ele pode doar para AB e para A, independente do RH, porque ele tem antígeno A e não tem antígeno RH. O A só pode doar para os positivos, AB e A, porque ele tem antígeno A e tem antígeno RH. O AB negativo pode doar para qualquer AB, porque ele tem antígenos A e B e não tem antígeno RH. E o mais limitado em tudo isso é o sangue tipo AB positivo, que só pode doar para AB positivo, porque ele tem antígeno A, antígeno B e antígeno RH. Ele tem todos os antígenos. Então, ele só pode doar para quem tem também todos os antígenos. Né? Então, o AB positivo, ele é o receptor universal, porque ele recebe do negativo e do positivo, de todos. O sangue AB negativo, ele só vai receber de todos que são negativos. E aí, os outros estão mostrados aí. Qual que é a importância da gente estudar fator RH? Fator RH tem um problema sério de doença chamado doença hemolítica do recém-nascido ou eritoblastose fetal, tanto faz o nome. Hoje tem vacina. No pré-natal, se a mulher for RH negativa, ela já é vacinada para não produzir anticorpos. Então, pensa, RH negativo não tem fator RH na membrana. E, não precisa se preocupar se é sangue tipo A, B, AB, isso não vai influenciar. Só o RH que influencia nessa história. Tá?
Então, é só ele que consegue produzir anticorpos com pequena quantidade de sangue. O AB, o A, o B, o A ou O, ele não consegue produzir anticorpos do fator RH com pouca quantidade. Mas o fator RH, um pouquinho de sangue diferente, já produz. O RH negativo, ele responde muito rápido à produção de anticorpos com pequenas quantidades de sangue RH positivo, tá? Então, qual é a condição para que essa eritoblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido aconteça? O pai da criança precisa ser RH positivo, a mãe RH negativo, então todas as mulheres com sangue tipo RH negativo têm que precisar atenção ao pré-natal. E a criança, é preciso que ela tenha RH positivo. Por que isso, né? Bom, durante a placenta, a gente chama ela de um órgão feto-materno. Por que isso? Porque ela tem sistema circulatório, veias, vasos, que foram originadas da parede uterina da mãe, então corre ali o sangue materno, e a outra parte da placenta é formado de veias e artérias e vênulas da óvulo fecundado, ou seja, daquela criança que está desenvolvendo ali, né? Então, eles ficam muito próximos para que ocorra difusão de oxigênio da mãe para a criança, de vitaminas, proteínas, né? E anticorpos. E alguns anticorpos passam por essa barreira placentária. E vir do feto o gás carbônico, né? Os excretas do desenvolvimento fetal, né? Do sistema circulatório fetal. Então, assim que a criança consegue sobreviver no útero, por essas trocas que ocorrem via placenta, né? E o mais importante nesse nosso caso, são a passagem de anticorpos. Quando a mãe está grávida da primeira criança de fator RH positivo, tudo bem. Quando vai acontecer o parto, muitas vezes se rompem esses vasos sanguíneos e essas hemácias do feto passam para a mãe, poucas. E isso, como a criança é RH positivo, nessas hemácias com a proteína anti-RH, provoca uma resposta do sistema RH da mãe. E ela produz anticorpos anti-RH. Para essa criança não vai acontecer nada, tá beleza, mas a mãe já está imunizada. Ela já tem anticorpos anti-RH correndo no seu sistema circulatório. Ela é RH negativa, ela não tem essa proteína. Então, quando essa proteína nova entra no sistema, mesmo que seja pouco, o sistema RH responde. O sistema OAB, mesmo que seja sangue, o sistema ABO, mesmo que seja tipo sanguíneo diferente, não consegue fazer essa resposta rápida, mas o fator RH faz. Então, numa segunda gestação, se por um acaso ela tiver um filho com RH positivo, né, ela sendo RH negativo, o pai é RH positivo. Nessa barreira placentária, os anticorpos anti-RH vão passar para o feto e vão encontrar no feto, que é RH positivo, a proteína RH e vão destruir essas hemácias. E essa criança vai nascer com parte dessas hemácias. Não dá para destruir 100% não, mas ela vai nascer com uma anemia muito grave e vai precisar de uma transfusão sanguínea no nascimento. Por isso que no pré-natal, as mulheres gestantes fazem a tipagem sanguínea para tomar uma injeçãozinha, duas doses, para não produzir anticorpos. Tá? Então, aqui só um infográfico, uma primeira gravidez, as hemácias RH positivo passa do feto para a circulação materna no parto, né? A mãe, então, que é RH negativo, vai produzir anticorpos anti-RH. Numa segunda gestação com a criança RH positivo, esses anticorpos passam para a circulação fetal, se a mãe não tomar a vacina, não fizer pré-natal, e esses anticorpos vão destruir a hemácia, parte das hemácias dessa criança, e ela vai nascer com anemia grave. O sistema MN, ele não tem muita importância para as transfusões e transplantes, sabe? Eles não produzem muitos anticorpos assim. Então, a gente tem o grupo M, que tem o fenótipo M, produz a proteína M. O grupo N produz a proteína N e o grupo MN produz as duas proteínas. Então, o fenótipo M tem genótipo LM-LM,
o fenótipo N tem o genótipo LN, e MN tem LM. Então, é uma codominância aqui, produz as duas proteínas. E todo mundo doa para todo mundo. Esse é um sistema que faz parte de um outro sistema maior chamado MSN. Hoje eu estava lendo uma reportagem interessante. Nesse sistema tem indivíduos chamado tipo U. Por quê? Porque o que acontece? Mais de 99% das pessoas, de todos nós aqui, nós temos um anticorpo chamado anti-U. Ele é muito comum na população mundial, tá? Muito comum mesmo. Tá? Uns 99,98%, é muito, muito, muito comum. Mas existem raros indivíduos que têm uma proteína U no seu sangue. Nós não temos essa proteína, porque nós temos os anticorpos anti-U. Então, essas pessoas que têm essa proteína U, ela não pode receber sangue da maioria das pessoas no mundo, porque nós temos esses anticorpos anti-U. Então, se essas pessoas receberem doação de sangue, elas entram em colapso, porque as hemácias começam a ser destruídas, porque na hemácia dela tem uma bendita proteína U, são chamados de sangue tipo U. E essas pessoas são raras. Então, quando num banco de sangue alguém encontra uma pessoa do tipo sanguíneo U, essa pessoa é chamada para doar sangue sempre, porque ela pode doar, só ela pode doar para outro indivíduo tipo U. Né? Então, se essa pessoa sofrer um acidente, precisar de uma transfusão de sangue, se não tiver na cidade, que é difícil encontrar, né, uma pessoa de sangue tipo U, ou esse sangue vem de fora para ela, ou ela morre. Né? Então, hoje saiu uma reportagem, se vocês olharem, procurar pessoas tipo U, vocês vão encontrar raras reportagens. Tem um cara de Minas Gerais, e ele doa para vários bancos de sangue. Coincidentemente, ele eu vi duas reportagens, uma de uma pessoa de Minas Gerais e outra do Ceará. A de Minas Gerais, ela doa para muita gente porque ela é motorista do Hemocentro. Ela foi fazer o teste e deu sangue tipo U. Então, ela doa para muita gente com muita frequência. Muita gente não. Ela doa para muitos bancos com muita frequência, porque, de vez em quando, surge alguém precisando do sangue tipo U. Né? Então, temos vários tipos de sangue raro. Tá? Aqui nós temos um exercício para vocês testarem o conhecimento sobre isso. Ó. Um indivíduo de tipo sanguíneo O negativo, filhos de pais de tipo sanguíneo A, RH positivo, pretende se casar com uma jovem do tipo sanguíneo A, RH positivo, filha de pai de tipo sanguíneo O, RH positivo, e mãe AB, RH positivo. Qual a probabilidade do casal ter um filho do sexo masculino com o mesmo fenótipo do pai, né? Então, um indivíduo de tipo sanguíneo ORH positivo, negativo, esse é o pai, né? Então, nós temos que achar a probabilidade de uma criança nascer do sexo masculino, tipo sanguíneo O, RH positivo, negativo. Então, nós vamos fazer por partes. Vamos primeiro observar o sistema ABO, sem levar em consideração o RH, e depois a gente vê o RH sem levar em consideração o sistema BO. Então, o homem é sangue tipo O, Izinho, e a mulher é sangue tipo A. Então, ela tem um IA. Ela pode ser IA ou IAzinho. Então, nós temos que ver mais informações sobre ela. Ó, uma jovem do tipo sanguíneo A, filha de pai O. Então, o pai é O, ele é Izinho, então, com certeza aqui, ó, pai O. Então, com certeza, ela recebeu um izinho do pai dela que só tinha esse alelo para dar. Então, nós vamos ver aqui o resultado do casamento dos filhos de um casal izinho e aizinho. Então, vamos botar o nosso xadrez mendeliano, né? Então, o pai tem um alelizinho e outro alelizinho. E a mãe, um IA e um izinho. Aqui no meio eles se encontram, nós temos um IAzinho, um IAzinho, Izinho e Izinho. Então, nós temos aqui tipo sanguíneo O, que a gente quer, né? Porque a gente quer que a criança seja igual ao pai. Então, tipo sanguíneo O, nós temos aqui meio, né? 2/4, 2 em 4 é meio, 2 em 4, ou 50% de probabilidade disso acontecer.
Agora nós vamos olhar o sistema RH, porque nós temos que ter essas duas informações. O homem é RH negativo, está aqui, ó, homem, indivíduo do tipo O, RH negativo, então ele é rinho, é rinho. Pretende se casar com uma jovem com RH positivo. Ela é errão, pode ser errão, errão, ou errão, errinho. Então nós temos que ver mais informações sobre isso. Filha de pai O, RH negativo. Ah, aqui eu botei a mãe, desculpa, mas é o pai, tá? O pai é RH negativo. Então, ele doou para ela um errinho. Não é mãe aqui, não. Atenção, é pai, tá? Pai, RH negativo. Então, ela é heterozigota, porque o pai dela só tinha errinho para dar. Então, como é que vai ser a prole, né? Então, errinho do pai, errão da mãe. Errão, errinho, errinho e errinho. Né, juntando aqui os alelos. Então, nós queremos um indivíduo que nasça igualzinho o pai dele, ORH negativo. Então, nós queremos o tipo sanguíneo RH negativo. Nós vamos olhar aqui, 2 em 4, 2 quartos, simplificando dá 1/2 ou 50%. Então, agora a gente já pode fazer o nosso cálculo. Ele quer que seja menino. A chance de nascer menino também é 50%. Então, nós temos meio do sangue tipo O, meio do fator RH negativo e meio de ser menino. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, a resposta, a probabilidade de nascer um menino, sangue tipo O, RH negativo, que é igual ao pai dele, é de 1/8. Tá? Então, quando você for lidar com um exercício desse, faça de maneira separada e depois multiplique usando a regra do E. Tá? Aqui eu vou até corrigir já e vou colocar pai para não ter confusão no slide. Pronto, então aqui não vai ter problema. Acelerar aqui, né, que nós já fizemos. E um exercício aqui para pelagem de coelho, né? Opa, desculpa. Deixa eu ver um negocinho aqui. Vamos ver esse exercício de pelagem de coelho aqui. No coelho doméstico, os genes para a cor da pelagem evidenciam a relação de dominância. Czão, que domina Czinho CH, que é o chinchila, que domina o Czinho H, que é o Himalaia, e que domina o Czinho A ou Czinho, que é a pigmentação albina. Né? E aqui falando sobre cada um deles. Numa caixa de coelho, continha uma fêmea Himalaia, um macho albino e um coelho e um macho chinchila. Então, nós temos uma fêmea Himalaia, um macho albino e um macho chinchila. A fêmea teve 8 descendentes, 2 Himalaias, 4 chinchila e 2 albinos. Qual desses 2 coelhos, o macho albino ou o chinchila, são pais dessa prole, né? Então, nós vamos ter que fazer esse também é um exercício mais de lógica do que de cruzamento, tá? Então, nós tínhamos na caixa uma fêmea Himalaia, um macho albino e um macho chinchila. Então, dá para a gente colocar algumas informações genéticas aqui, tá? Já. A prole foi 2 Himalaias, 4 chinchilas e 2 albinos. Então, vamos lá. A fêmea Himalaia, ela tem que ter o Czinho H. Não pode ter nem Czão e nem o Czinho CH do chinchila, né? Então, eu não sei qual é o outro parceirinho dela. O macho, eu sei. É Czinho A ou Czinho, porque albino é o homozigoto recessivo. Beleza. E o macho chinchila, ele tem que ter um Czinho CH, só não pode ter Czão. E pode ter todas as outras características. Então, vamos pensar, qual dos dois serão pais desta ninhada? Porque é uma ninhada que ela não teve separado, né? Bom, então, para eu saber qual é o macho, eu preciso saber que filhos nasceram, né? Então, nasceu um filho albino, Czinho A, tudo bem, pode ser o macho albino. Né? Nasceu um albino, pode ser macho albino. Mas a gente não sabe ainda. Né? Mas se nasceu o macho albino, a gente sabe que a mãe tem que ter um Czinho A, porque senão não nasceria. Um veio da mãe e um Czinho A veio do pai.
pode ser esse macho albino? Pode. Mas a gente não sabe o que tem aqui acompanhando o Czinho do chinchila, né? Então, vamos continuar. Isso aqui ainda me deu o genótipo da mãe, ótimo, mas ainda não me trouxe quem é o pai. Essas crianças, olha só, nasceu 4 chinchilas. Esse Czinho CH não pode ser dessa mãe, porque senão ela não seria Himalaia, ela seria chinchila. Esse Czinho CH não pode ser desse macho albino, porque senão não seria albino, ele seria chinchila. Esse Czinho CH só pode ser de quem? Do macho chinchila, né? Então, nós sabemos que o macho que é pai da prole é esse macho chinchila. Como ele teve um filho albino, então o Czinho A também está presente nele, né? Então, Czinho A do pai, Czinho A da mãe. Então, não foi, infelizmente, o macho albino ficou lá só assistindo, porque quem é o pai das crianças é o macho chinchila, porque nasceram 4 filhotes chinchila. Então, a gente pode fazer já o genótipo. Esses 4 chinchila, ele é Czinho CH do pai, pode ter recebido um Czinho H da mãe, ou pode ter recebido um Czinho A da mãe. Então, a gente não sabe. Ele pode ser Czinho CH, Czinho H, ou Czinho CH, Czinho A. Chinchila domina os dois, então eu não sei. O Himalaia recebeu um Czinho H da mãe, para ser Himalaia. Ele não pode receber um Czinho CH do pai, porque senão ele seria chinchila. Então, obviamente, ele recebeu um Czinho A do pai. Então, tá vendo? Eu usei os filhotes para saber quem era o pai, né? Esse chinchila aqui que me entregou. A mãe não tinha gene chinchila, porque senão ela não seria Himalaia. Só pode ter vindo do pai. Então, o pai tem que ser obrigatoriamente esse chinchila. Bom, então, no próximo slide eu falo sobre a herança relacionada ao sexo. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.